Olá pessoal, Extensivo Energia Brusque, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios da apostila número 1, frente C, Biologia. E nessa aula 1 vocês viram aparelho digestivo ou sistema digestório, como queiram. E aí essa primeira questão vai trazer algumas instruções para vocês importantes. Olha só, analise as proposições abaixo em relação ao sistema digestório humano. Aí tem 1, 2, 3, 4 proposições, e ali elas trabalham vários conceitos que vocês vão ter que saber, né, resolver. Então, olha lá, a proposição número 1. A principal enzima do suco gástrico é a pepsina, que atua na digestão de proteínas. Realmente, essa está correta. Lembrando que na boca nós temos a pitialina ou amilase, que vai digerir o amido, no intestino a tripsina, mas no estômago, que tem o suco gástrico, a pepsina. Então, essa primeira proposição está correta. Número 2. Quando o quimo entra em contato com o aparelho intestinal do duodeno, é estimulada a produção de secretina, que atua neutralizando a acidez do quimo. E aí vem outro conceito que vocês também têm que trabalhar, né? O bolo alimentar, quimo e quilo. Bolo alimentar na boca, quimo no estômago e quilo, né, no intestino. Lembrando que o quimo que está no estômago vai sair cheio de ácido do suco gástrico. Então, realmente, o duodeno produz a secretina ali, que vai estar neutralizando. Correta essa preposição também. 3. A vesícula biliar produz a bile e o fígado armazena. A bile é composta de enzima que hidrolisa a maltose em glicose. Errado. Lembra que a bile ela só vai emulsionar a gordura do alimento. Ela vai funcionar como um detergente. Então essa proposição está errada. 4. O pâncreas produz amilase pancreática e completa a atuação da amilase salivar, que atua na digestão do amido. Verdadeiro, lembra que o amido é quebrado na boca e depois no intestino. No estômago só é quebrado a proteína. Então, pessoal, tanto a proposição 1, 2 e 4 correta, a gente vai ficar com qual letra? A letra B. B de bola, somente as afirmativas 1, 2 e 4. Ok? Então, essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda. A ingestão de alimentos gordurosos estimula a contração da vesícula biliar. A bile liberada no... Aí você tem que saber agora onde que a bile é liberada. Né? Vocês sabem que a bile é um líquido produzido pelo fígado, armazenado na vesícula biliar, e vai chegar ao intestino para emulsionar a gordura dos alimentos. Emulsionar é somente separar. Vai funcionar como se fosse um detergente. Ela não vai digerir nada, ok? Então vamos para a letra A. Então, a bile é liberada no estômago, contém enzimas que digerem lipídios. Errada, não é no estômago, é no intestino, vocês já sabem. A B, está errada. No fígado também não. Olha só, nós estamos entre a letra D e a letra E. Né? Ambas duodeno. Então, o duodeno contém enzimas que digerem lipídios. Não, não contém enzimas. Ela contém um agente emulsificante que facilita a digestão dos lipídios. Então, correta a letra E. Ok, galera? Vamos para a próxima questão, galera. Então, próxima questão. As microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm a função de... Então, essa é uma questão estilo federal, onde vocês vão ter que somar as alternativas corretas. Preposição 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Então, as microvilosidades presentes nas vilosidades, elas existem nada mais para aumentar a superfície de absorção e para absorver parte daquilo que nós nos alimentamos. É no intestino delgado, ou seja, no intestino fino, que ocorre a absorção dos alimentos, dos nutrientes, que vão para o sistema circulatório, para o sangue, e o sangue vai levar para as células, que a finalidade é a produção de energia. Então lá, de novo, as microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm a função de 1. Aumentar a aderência entre uma célula e outra? Não, isso não é a função das microvilosidades. Tá? Isso é a função dos desmossomos ou as interdigitações, que não tem nada a ver com microvilosidade. 2. Produzir grande quantidade de ATP necessária ao intestino metabolismo? Não. 4. Sintetizar enzimas? Também não. Secretar muco? Não. 16. Aumentar a superfície de absorção? Exatamente, essa está correta, 16. 32. Absorver parte do material digerido? Então, na realidade, também está certa. A partir do momento que eu tenho as microvilosidades, dentro das vilosidades, eu vou aumentar a superfície de absorção e eu vou absorver o material que eu acabei de digerir na digestão.
Então, o somatório dessa questão é 48. Belezinha, galera? Vamos então para a próxima questão. Então, uma determinada enzima retirada de um órgão do aparelho digestivo de um mamífero foi distribuída igualmente em 8 tubos de ensaio. O tipo de alimento e o pH de cada tubo estão informados na tabela a seguir. Eu vou mostrar uma tabela para vocês seguir, para vocês identificar, tá? Os tubos de ensaio foram mantidos a 37 graus e após 10 horas observou-se digestão do alimento apenas do tubo 3. Então vamos gravar, pessoal. Tubo de ensaio 3. Depois nós vamos ver na figura, tá? Com base nesses dados, é possível concluir que a enzima utilizada e o órgão de onde foi retirada são, respectivamente, A. Amilase pancreática intestino, B. Maltase estômago, C. Tripsina intestino, D. Pitialina e boca e E. Pepsina estômago. Então vamos lá. Tubo de ensaio 3. Por que não é o 1, 2, o 3? Ó, carne e o pH 3. Né? No pão e o pH 12. No 2, pão e pH 7. No 4, carne e pH 7. No 5, arroz e pH 12. No 6, arroz e pH 3. No 7, ovo e pH 12. E no 8, ovo e pH 7. Mas é o pH... É o tubo de ensaio 3 que vai ser digerido a carne e o pH 3. Então, vamos lá, voltando. O tubo de ensaio foram mantidos a 37 graus e após 10 horas observou a digestão do alimento apenas no tubo 3. Com base nesses dados, é possível concluir que a enzima, qual é a enzima e o órgão que foi retirada? Então, a que mais combina é o qual? É a letra E, pepsina estômago. Né? Porque o pH tá pH 3 é ácido. E é a pepsina e o estômago. Letra E. Próxima questão traz essa figura aí, ó, do sistema digestório com 4 letras. A letra A, B, C e D. A letra A é a faringe. A faringe é comum aos dois sistemas, ao respiratório e ao digestório. B é o esôfago, que é o caminho da comida que, né, passa pela boca e vai até o estômago. Fígado é a letra C, que tem várias funções, entre elas produzir a bile. E o pâncreas, que vai estar produzindo o suco pancreático, a insulina e o glucagon. Muito bem, vamos lá então para a questão. Com respeito a este aparelho, assinale a proposição correta. 1. A estrutura A, que é a faringe, indica a região comum aos aparelhos digestório e respiratório. Correto. Tá? Então, a 1 você já separa. 2. Os alimentos e os líquidos que entram pela boca são levados ao esôfago pela estrutura B. Pela ação da gravidade. Não é pela ação da gravidade, é pelo movimento peristáltico. Porque mesmo de cabeça para baixo você pode comer, né, e a comida vai chegar no teu estômago. Então não é pela ação da gravidade, é pelo movimento peristáltico. Então a 2 está errada. 4. Na cavidade bucal ocorre a ação de enzima, exemplo a pitialina. E digo mais, pessoal, a pitialina pode ser chamada de amilase, porque ela vai digerir o amido, né, transformando em maltose ou dextrina. Exatamente. Tá? Então a 1 e a 4 agora estão certas. 8. O órgão indicado pela letra D, né, e vocês lembram que a letra D era o pâncreas, produz algumas substâncias que são lançadas diretamente no duodeno e outras que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Certo? No duodeno é o suco pancreático. E na corrente sanguínea é quem? A insulina e o glucagon, que vai ter aquela regulação do açúcar no sangue e levar para a célula. Então, por enquanto, estão corretas a 1, a 4 e a 8, dando 13. Por enquanto, vamos lá. 16. Indivíduos com a doença conhecida como amarelão ou ancilostomíase têm em C o local típico da fixação do parasita Ancylostoma brasiliensis. Errado. É no intestino, tá? Não é no C, não é no fígado. 32. Nas paredes do intestino delgado temos a presença das vilosidades, e nessas as células epiteliais apresentam as microvilosidades para aumentar a área de absorção. Nós vimos uma questão anterior que essa microvilosidade vai sim aumentar a área de absorção. Então, está correta. 32. Vamos ver a 64. Quando existe excesso de glicose no sangue, ela é convertida em amido do local indicado por D. O local indicado por D é o pâncreas, e não é no pâncreas que ocorre essa inversão, é no fígado. Né? A glicose no fígado é transformada em glicogênio, no fígado, não no pâncreas. Então, as preposições corretas estão a 1, a 4, a 8 e a 32, dando um total de 45. Beleza, pessoal? Próxima questão. Observe os conceitos a seguir relativos aos aspectos anatômicos de órgãos da digestão no homem.
Se classificam em parótidas, sublinguais e submandibulares. Não, o que são isso? Parótidas, sublinguais e submandibulares. Você tem que entender o que é isso. 2. É um canal de contrações voluntárias que se desloca o alimento para o esôfago. 3. Realiza movimentos peristálticos involuntários com o objetivo de deslocar o bolo alimentar para o estômago. E aí tem ali A. Glândulas salivares, intestino e esôfago. B. Língua, intestino e esôfago. C. Língua, intestino, faringe. D. Glândulas salivares, faringe e esôfago. E. Língua, esôfago e estômago. Então classificam em parótidas, sublinguais e mandibulares as glândulas salivares. Então a gente ficava aqui entre a A e a D. Tá? É um canal de contrações voluntárias que desloca o alimento para o esôfago. É a faringe. Logo, a gente só pode ficar com a letra D. Né? E por que é esôfago? O esôfago não é o que realiza movimento peristáltico involuntário, né? E que leva o alimento para o estômago? Então a letra correta nesse caso é a letra D. Glândulas salivares, que são parótidas, sublinguais e submandibulares. A faringe, que tem contração voluntária, sim, porque você tem um movimento de deglutição, que é o movimento de colocar o alimento para o esôfago, e o esôfago, que é um movimento involuntário, que desloca a comida para, né, o bolo alimentar para o estômago. Ok? Próxima questão. No sistema digestivo de mamíferos, uma das funções do suco pancreático é: letra A, neutralizar a acidez do alimento que chega ao estômago. Não, gente, aqui está errado ali o estômago. Tá? Ela neutraliza a acidez do alimento que chega ao intestino, porque o intestino chega com suco gástrico muito ácido, né? E ali no duodeno. Então, é no intestino, não no estômago. Então, a letra A está errada. B. Emulsificar as gorduras para torná-las solúveis. Emulsificar a gordura é o papel da bile, não do suco pancreático. C. Converter as gorduras em ácidos graxos e glicerol. Correto, pela ação, né, da lipase pancreática. Tá? Então a letra C está correta. Por que a letra D e a E estão erradas? Vamos lá. D. Decompor proteínas e carboidratos pela ação da lipase pancreática. Lipase, lembra lipídio. Então a lipase vai digerir lipídio, não proteína e carboidrato. Então por isso a letra D está errada. Vamos lá, letra E. Facilitar a digestão do bolo alimentar pelas enzimas da bile. Olha, tudo errado. Ó. Bolo alimentar sai da boca e vai para o estômago, não para o intestino. Então, a letra realmente, a letra certa, a letra C. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Ao ingerir um lanche composto de pão e carne, olha só, pessoal, pão, o que tem pão? Qual é a base do pão? Amido, carboidrato. E a carne, o que é a base? Proteína. Então, grave que pão é carboidrato, amido e carne é proteína. Vamos lá. A digestão química do pão inicia-se na boca com a ação da tripsina. Opa, a tripsina vai agir na proteína, vocês já sabem, lá no estômago. Então já está errada. Elimina A. Porque a digestão química do pão vai ser na boca através da amilase. Então, deleta. B. A digestão química do pão inicia-se no... Não, errada. Já inicia, não. O pão é na boca, vocês já sabem. C. A digestão química do pão inicia-se na boca com a ação da pepsina. Opa, pepsina é estômago, não pode. Letra D. A digestão química do pão e da carne inicia-se no estômago. Não, gente. É na boca, pela ação da amilase, que vai ocorrer a digestão do pão. E é no estômago a digestão da carne pela ação da pepsina. Então, vamos lá, letra E. A digestão química do pão inicia-se pela boca, na boca, com a ação da pitialina ou, né, amilase. E a da carne inicia-se no estômago, onde as proteínas são quebradas pela ação do suco gástrico, que contém o quê? A pepsina. Lembrando que lá em cima eu falei tripsina. Tripsina ocorre, é uma ação enzimática que ocorre no intestino. Perfeito, pessoal? Essa aí é uma questão interessante para trabalhar dois conceitos. O conceito de digestão do amido, que ocorre na boca e depois lá no intestino, e da proteína, que só ocorre, né, que vai ocorrer principalmente no estômago e posteriormente no intestino. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Um pouco parecida com a questão anterior, em relação ao processo digestivo é correto afirmar: 1. A digestão humana começa na boca, onde atua a ptialina, a amilase responsável em transformar o amido
em glicose. Errado. A amilase transforma o amido em maltose. Tá? A maltose vai ser quebrada depois lá no intestino delgado em glicose para assim ser absorvida. Então está errada. 2. A pepsina, enzima digestiva que indica o processo de digestão proteica, perde maior parte de sua atividade em ambientes alcalinos. Correto. A pepsina ela vai aumentar a sua atividade em ambientes ácidos. Por isso que no estômago, né? O correto é 2. 4. O canal colédoco transporta tanto o suco pancreático como a bile, que agem na digestão do quimo duodenal. Errado. O canal colédoco pertence somente ao canal da bile. 8. A bile produzida no fígado é armazenada na vesícula biliar. Não apresenta enzimas digestivas, sendo sua função associada à emulsão de gorduras. Exato. 16. Os movimentos peristálticos são provocados por uma musculatura de natureza lisa e involuntária. Ninguém tem um controle. Perfeito. Então, o somatório dessa é 26, sendo a 1 e a 4 preposições falsas, erradas. E a 1, a 2, a 8 e a 16 corretas. Beleza, galera? Então, assim, ó, essas questões espero ter ajudado vocês, né, nos estudos do sistema digestório. Né? Provavelmente nas próximas aulas estarei encaminhando para vocês resoluções de exercícios sobre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Beleza? Bons estudos e qualquer coisa me chamem. Abraço!